Esta esta realização é permanecer em seu estado natural, como pura consciência. O estado comum do homem, o estado comum do ser humano, é o estado de identificação com a mente egóica. Esse é o estado ordinário do homem. É muito comum você permanecer insciente daquilo que passa à sua volta, daquilo que acontece no seu entorno e também aquilo que acontece internamente. A natureza da mente egóica é estar imersa em pensamentos, criando e mantendo imagens acerca do que ela percebe, do que ela vivencia, do que ela vê, do que ela sente. Geralmente nós não estamos atentos ao nosso entorno. Nós não estamos atentos àquilo que está acontecendo exteriormente e nem ao que está acontecendo internamente. Essa desatenção é a base sobre a qual esse sentido de separação se assenta. Eu quero falar com vocês um pouco sobre meditação. Meditação é a chave dessa realização, desse despertar. A própria palavra despertar implica em sair do sono. Sair da inconsciência, deixar a inconsciência. E meditação tem como base essa atenção. Essa atenção é a chama que alimenta o calor, o brilho, a intensidade nesta consciência. Então estamos falando de realização. Estamos falando de despertar. E despertar implica em inteira e completa consciência daquilo que acontece exteriormente e daquilo que acontece internamente. Quando eu digo exteriormente, eu estou falando dos gestos que alguém tem diante de nós, do modo como ele ou ela fala conosco, das ações que acontecem externamente, seja um pássaro pousando num galho de árvore, ou seja um pássaro alçando voo.
seja uma nuvem cruzando o céu, seja um avião. Tudo aquilo que você presencia exteriormente, como agora esse gesto aqui. Então, essa atenção àquilo que acontece externamente, isso é algo muito raro. Não há essa atenção na mente egóica. A mente egóica está por demais interessada no que ela acha, no que ela acredita, no que ela suspeita, no que ela imagina sobre aquilo que se passa exteriormente. Porque ela está inteiramente também internamente insciente daquilo que se passa dentro. Então, não há essa atenção externa e nem há essa atenção interna. Repare que você não está ciente, consciente desse movimento do pensamento. Quando ele olha para o exterior e interpreta o que acontece. Ou quando esse movimento olha para o exterior e não vê o que acontece. Esta é a desatenção externa, que nasce dessa desatenção interna. Então, exteriormente e internamente, na maior parte do tempo, você está inconsciente, desatento. E não há como você perceber aquilo que se passa, quer seja internamente, quer seja externamente, se você não está nesta atenção, nesta consciência sobre aquilo que se passa, sobre aquilo que acontece. Esse é o estado comum da mente egóica. Esse é o estado de inconsciência. Esse é o estado não natural. Esse é o estado de sono. Esse é o estado de não meditação. Meditação é essa consciência, e essa consciência é esse estado. O estado natural. Não há essa atenção. Isso é como você se encontrar em um quarto, e nesse quarto, dentro do quarto, você saber, porque você foi informado de que nesse quarto tem uma cobra. Você ficaria desatento? Se soubesse que no seu quarto entrou uma cobra, e esse quarto foi trancado por fora, alguém trancou o quarto por fora, tem uma cobra no quarto, você ficaria desatento? Então, se vocês estão trabalhando esse despertar, precisam ter essa atenção para todo e qualquer movimento, externo ou interno. Essa atenção é meditação. Uma atenção que não dorme, uma atenção que não descuida, uma atenção que não descansa.
uma atenção que não relaxa, uma atenção que não cochila. Tremenda atenção, uma tremenda e radical atenção a todo e qualquer movimento. Então, quando você olha, a chama dessa atenção está nesse olhar. Quando você escuta, os sons são profundos, têm uma intensidade. Você não perde nenhum som. Quando você gesticula, toda a atenção está nesse ou naquele gesto. Quando você presencia alguém falando com você, essa mesma atenção está presente. Não é o que ele ou ela diz, é o que é dito, como está sendo dito. Não se trata de interpretar isso, de, de formar crenças sobre o que o outro diz. Assim como imaginar o porquê disso, daquilo está acontecendo nesse ou naquele formato. Eu estou falando dessa atenção, atenção que presencia isso. Essa atenção é pura impessoalidade. Ela é não interpretativa. Isso é meditação. Você não julga, você não compara, você não mede consequências, você não se vê em um aperto, em um sufoco, em uma saia justa, com medo de perder ou com um desejo de obter resultado daquilo que você escuta ou daquilo que acontece. Você simplesmente presencia isso. É como olhar para uma flor. Você precisa toda atenção para poder olhar para ela. Toda atenção. Você não compara a cor dela com a cor de uma outra, a forma dela com a forma de uma outra. Você apenas olha. Então, quando você olha, você consegue estar com essa beleza, com a beleza daquilo que se apresenta, porque você não desfigura isso, você não deforma, você não traduz, você não faz nenhuma leitura, você não interpreta. Não há pessoa nisso. Não há pessoa nesse olhar. Isso só pode ser visto nessa atenção. Quando há essa tremenda atenção. Nessa tremenda atenção. Você está com o que é. Não há julgamento, não há comparação. Então não há medo. Não importa o que a sua esposa, namorada, noiva, seu marido, seu filho, seu patrão, diga para você. Você apenas escuta. E não há medo. Não há o que obter e não há o que perder. Isso é meditação. Não tem nada a ver com fechar os olhos e tentar expulsar os pensamentos da cabeça ou usar uma outra técnica para silenciar temporariamente
esse movimento dinâmico que é o movimento da mente. A mente tem um movimento dinâmico de percepção. Percepção do que se apresenta. E ela entra sobrepondo a essa percepção uma suspeita, uma imaginação, uma ideia, uma crença. E aí surge o medo. Ela se apresenta e aparece uma intenção, uma motivação. E aí surge o desejo. Esse é o estado comum do homem. Completa insciência, completa inconsciência, completa desatenção. Aquilo que se apresenta externamente e aquilo que se apresenta internamente. A meditação é essa consciência, é essa presença, é essa impessoal apreensão de tudo o que está aqui e agora. Isso significa estar em um quarto com uma serpente. Você não quer se livrar da serpente. Você não pensa em fugir do quarto. E se um pensamento de fugir do quarto aparece, a desatenção aparece e você, nessa desatenção, é capturado. Pode ser pego por essa serpente. Porque nessa desatenção acontece o medo. Com o medo, com o medo ou com o desejo, todo sofrimento acontece. Todo problema acontece. Toda dificuldade para você acontece. Porque você se posiciona ali, nessa desatenção. Não há essa totalidade de ser, essa totalidade de consciência, essa impessoalidade. Que ser é impessoalidade. Consciência é impessoalidade. É nessa impessoalidade que está a beleza da percepção de uma flor ou da percepção de um pensamento. De uma sensação, de uma emoção, de um gesto. Porque não há medo. Quando não há medo, há beleza. Nessa beleza, aí está a verdade. Quando há verdade, não há perigo. Essa serpente da inconsciência não pode lhe picar. E essa noção de estar preso a ponto de ser tocado por essa serpente também desaparece. Mas quando o medo está presente, tudo isso está presente.
Você não pode realizar a verdade sobre si mesmo. Se você não está atento a esse movimento, que é o movimento dinâmico da mente. Produzindo sensações, produzindo pensamentos, tendo percepções, sentindo, vendo, ouvindo. Esse movimento da mente é o movimento da consciência. Não é possível essa realização sem a consciência desse movimento. E a consciência desse movimento é o fim do sentido de separação. Todas as vezes que você está em aperto, você é uma pessoa. Ser uma pessoa é uma fraude. Não há pessoa. Só há essa consciência. Essa inconsciência, essa pessoa, essa desatenção é o hábito do movimento dinâmico da mente quando ela não é percebida. Quando não há percepção do movimento da mente, a pessoa está. Quando há percepção, entre aspas, quando há consciência, quando há atenção, não há pessoa. Nada é para você. Então ninguém mais pode lhe ferir, lhe ofender, lhe magoar, lhe entristecer, lhe chatear, lhe aborrecer, lhe rejeitar ou lhe amar. Você sai desse campo dos opostos. Você sai dessa dualidade. Aceito ou rejeitado, amado ou odiado, apreciado ou depreciado. Você sai do campo dos opostos, deixa de ser amigo ou inimigo. Deixa de ver amigos e inimigos. Então você fica com o que é. No que é só a consciência, só a vida. Essa plena atenção, essa tremenda atenção, não deixa marcas, não deixa nenhuma cicatriz, porque isso não produz ou não permite que qualquer ferida seja produzida. As feridas são produzidas nessa desatenção. Na ilusão de ser uma pessoa, nessa identificação, imerso
nesse movimento dinâmico da mente, nessa inconsciência, você vive nesse gostar, não gostar. Trabalhar essa realização, não é falar dessa realização, trabalhar essa realização é ter tremenda intensidade, tremendo empenho, um interesse real, queimando por isso, de verdade. Então esse espaço se abre. Esse espaço, nessa consciência, nessa presença, só há silêncio, não há dualidade, não há problemas, não há aperto. Como soa isso para você? Hum? Geralmente você fala sem consciência, sem presença. Esse dinâmico impulso da mente captura você e você fala. Você não sabe expressar o que precisa expressar. Você não sabe dizer o que precisa dizer. Tudo você faz nesse impulso dinâmico da inconsciência, fruto do medo, fruto do desejo, fruto da contrariedade, da revolta egóica, da raiva, da frustração, da decepção. O ego espera muito da vida, exige muito da vida. Naquele momento, você é capturado por esse dinamismo, por essa inconsciência, a forma dinâmica da mente se mover. É assim. E aí essa inconsciência, essa ilusão de uma entidade presente na experiência da frustração, busca se expressar. Então você diz, você fala, você gesticula, você... E lá está você, capturado pela serpente.
picado pela serpente no quarto. Ok?